A gente vai à Coreia do Sul, onde uma eleição sagrou Lee Jae-myung como vencedor, ele que é o candidato mais à esquerda que estava disputando. Essa é uma eleição altamente antecipada, por quem tem observado política internacional, é uma questão que vem depois da lei marcial imposta por Yoon Suk Yeol. Era o presidente mais conservador no país, que impôs uma lei marcial no finalzinho do ano passado, no final de 2024, depois foi deposto, agora enfrenta prossecução penal, passa pela Suprema Corte, etc. Foi exonerado do cargo, saiu, sofreu impeachment, e isso levou a eleições antecipadas, que agora o partido dele, o Partido do Poder Popular, conhecido como PPP, a sigla é a mesma em inglês, People's Power, Party of the People's Power. Não lembro agora como eles normalmente se traduzem, se é People's Power Party ou Party of the People's Power. Bom, irrelevante, seja como for, a gente passa pelos detalhes da eleição na Coreia do Sul. Nós temos imagens de Lee Jae-myung, então, assumindo a presidência, aceitando, ainda não tomou posse, mas aceitando então a vitória e anunciando o que aconteceu. Vamos a seguir pelos detalhes. A votação marca uma virada política no país, que teve 3 presidentes interinos em menos de 6 meses, detalhe importante que a apuração traz. Essa eleição foi antecipada, como eu dizia, após uma crise institucional, depois que foi deposto Yoon Suk Yeol com a questão da lei marcial. Vale a pena acrescentar que teve grande mobilização popular, 79% de participação, é o maior nível em 3 décadas no país onde o voto não é obrigatório. Lee Jae-myung, então, é considerado o vencedor com 49% dos votos, enquanto o candidato conservador Kim Moon-soo ficou com um pouco mais de 41%. A diferença já é impossível de ser superada matematicamente, portanto, Kim Moon-soo derrotado, Lee Jae-myung eleito. A vitória de Lee, ele é um ex-governador com perfil populista, mas mais à esquerda, mostra um reequilíbrio, uma mudança nas forças políticas do país, que também envolvem uma questão geopolítica entre a China e os Estados Unidos e disputa por influência na península. Primeiro eu quero começar com a gente recapitulando o que aconteceu no ano passado e como essas eleições se tornaram também tão proeminentes com a saída de Yoon Suk Yeol da presidência no final do ano passado. Ali, a questão era de influência externa. Pelo menos é o que acusava Yoon Suk Yeol. Ele falava que a Coreia do Norte e o Partido Comunista Chinês influenciavam de forma desproporcional a sua oposição. Ele havia perdido o Congresso e dizia que a oposição estava barrando ele de governar, então veio uma imposição de lei marcial conforme ele dizia que seus adversários estavam fazendo a vontade dos comunistas do Norte e da China. Do Norte ele referia-se à Coreia do Norte. Embora algumas das acusações não tenham sido comprovadas, ele e algumas outras lideranças conservadoras no país falavam de elementos infiltrados na burocracia civil e das universidades tentando desestabilizar o governo dele. Foi nesse contexto que a lei marcial foi proclamada. Ela só foi proclamada por algumas horas, depois houve uma reviravolta, congressistas de oposição correram para dentro da Assembleia do Parlamento Unicameral da Coreia do Sul, e no meio daquele imbróglio, tropas na rua, parlamentares tentando entrar na Assembleia, tentando fazer uma votação relâmpago. No meio da confusão, a lei marcial se encerrou e depois foi aberto um processo de impeachment contra Yoon Suk Yeol, que acabou resultando nessas eleições de agora e com ele saindo do cargo. Dezembro de 2024 foi quando tudo isso aconteceu. Ele alegava que, então, essa questão de sabotagem. Não se declarava lei marcial na Coreia do Sul desde o regime militar de Chung Do-hwan, em 1980, o que, claro, foi uma questão de grande repercussão pelo mundo. A gente chegou a entrar ao vivo quando a coisa estava acontecendo e a gente trazia as imagens que vinham nas redes sociais, nas agências de notícias, cenas dramáticas, militares na rua, etc. Yoon Suk Yeol, nesse contexto, vale a pena a gente acrescentar, quando ele sofreu esse impeachment, quando ele impôs essa lei marcial, era o candidato comumente comparado com Donald Trump. Parece que em cada país aparece um deles, um candidato mais à direita, frequentemente comparado com Donald Trump. Na Coreia do Sul, era ele mesmo, era o Yoon Suk Yeol, o candidato mais direitista. A agenda dele incluía a extinção do Ministério da Igualdade de Gênero e da Família, mas ele sofreu com baixos índices de aprovação e uma derrota nas eleições parlamentares de 2024, o que pavimentou esse cenário que a gente discutia agora há pouco. Agora, Lee Jae-myung assume e isso traz uma série de preocupações. Preocupações, oportunidades, etc. A gente vai tentar entender na sequência o contexto internacional mais amplo no qual isso acontece. Conforme a gente tem as imagens, então, da vitória dele aqui ao lado, eu quero passar pelo seguinte. A gente fala sobre a disputa entre China e Estados Unidos. A gente tem aqui um mapa da Península Coreana e, claro, quando a gente fala de um país que às vezes não aparece tanto nas notícias, é importante tentar situar o público do que está acontecendo. Esse mapa da Coreia mostra aí a Península Coreana, que inclui tanto a Coreia do Norte, tem uma pequena divisão, não sei se vai ficar clara na imagem,
nessa região vermelho, essa é a Península Coreana. Em cima da divisória está a Coreia do Norte, fazendo fronteira com a China e a Rússia. E no sul, um país que só tem contato, uma única fronteira com o adversário, a Coreia do Norte, e com o mar, fica ali então a Coreia do Sul. Ao lado do Japão, ao lado da China, fazendo fronteira com a Rússia, logo acima de Taiwan e também relativamente perto do Mar do Sul da China, onde passa 1/3 do comércio global, incluindo importações que vão para a Coreia do Sul, e um ponto de tensão entre a China, seus adversários locais e mesmo os Estados Unidos. Frequentemente circulam por ali porta-aviões americanos. Dá para entender, só pela posição geográfica da península, como ela é um ponto de contenção. E historicamente tem sido assim para os Estados Unidos. Na década de 50, início da década de 50, final da década de 40, houve ali então uma série de tensões que culminaram na Guerra da Coreia, onde os Estados Unidos também lideraram uma coalizão internacional e combateram. A ideia naquela época ajuda também a explicar a lógica geopolítica da Coreia e dessa península. Os Estados Unidos entendiam que ali era um ponto de contenção do comunismo. A China, a União Soviética se concentravam ali numa fronteira com essa península e ia logo para o Japão, que foi ocupado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. A lógica americana sob o governo do presidente Harry Truman e depois do governo de Dwight Eisenhower era que se eles perdessem as cadeias de ilhas do leste da Ásia, que começavam aí na Coreia, o comunismo se expandiria pelo resto da Ásia e eventualmente por todo o Pacífico. Dali para frente, poderiam estar num cenário como o que aconteceu com o Japão, um ataque em uma base militar americana no Pacífico, talvez tão distante quanto no Havaí, como foi o caso em Pearl Harbor. Enquanto agora, o incidente do bombardeio japonês em Pearl Harbor parece um negócio distante, 8 décadas atrás, bem, esse não era de todo o caso naquela época, quando a ideia de um conflito mundial parecia ainda muito próxima. A Coreia do Sul e a Coreia como um todo, a Península Coreana, tinha essa importância geopolítica. E hoje em dia, conforme se reconfigura o tabuleiro, ela exerce ainda um ponto de inflexão muito grande entre os Estados Unidos e o adversário da vez, o Partido Comunista Chinês. Isso envolve a questão naval, a questão estratégica e a questão industrial. A gente passa na sequência por como essa eleição e a Coreia se situam no embate entre China e Estados Unidos. Para começar, tem 28.500 soldados estacionados na América do Sul. Na Coreia do Sul. Perdão pela confusão, pessoal. Na Coreia. Fui falar Sul, saiu por engano. 28.500 soldados estacionados na península, na Coreia do Sul. Uma questão, claro, que tem a herança ainda daquela época, quando os Estados Unidos combateram ali contra a Coreia do Norte, apoiada pela China e pela União Soviética na década de 50. E isso é uma plataforma estratégica crítica hoje para a presença americana no leste da Ásia. A gente falou sobre o Mar do Sul da China, Taiwan. Ali é um ponto crítico em termos de um porta-aviões, exercícios navais, etc., efeitos de dissuasão. A gente entende muito rapidamente como é um território que faz sentido estrategicamente para os Estados Unidos e aliados. Para acrescentar a esse cenário, a Coreia do Sul é um grande produtor de navios. A gente tem aqui um press release mesmo de uma dessas companhias, publicado no jornal, aí é o Naval News, mas isso é um press release de uma companhia coreana, a Hanwha Ocean, que fez reparos em um navio da Marinha Americana. Isso foi no ano passado, eles já estão fechando mais contratos para reparos de navios da Marinha Americana. Um porto ali para reparos, no caso de um conflito com Taiwan, por exemplo, com o Partido Comunista Chinês por Taiwan, no caso de um atrito maior com o Japão. Bem, rapidamente a gente entende como isso faz sentido. Além disso, a Coreia do Sul é um grande produtor de navios que podem transportar gás natural liquefeito. O governo Trump constantemente fala sobre dominância energética, sobre exportar energia para outros países depois de baratear ela nos Estados Unidos. A Coreia do Sul faz sentido como um parceiro por aí. Os Estados Unidos, bem, está numa posição onde é muito complicado estender um gasoduto que vai da costa leste dos Estados Unidos até a Europa ou da costa oeste até a Coreia. Os navios desempenham um grande papel na exportação, por exemplo, de gás natural liquefeito. E claro, é delicado transportar uma coisa como essa, são navios com especificidades e a Coreia do Sul vai muito bem em realizá-los. Mesmo o grupo que é dono da Hyundai, aquela mesma que produz o HB20, outros carros, bem, eles também são grandes produtores de navios, grandes reparadores de navios, têm estaleiros pela Coreia do Sul. E estrategicamente isso é uma das questões a ser observada. Mas não fica só por aí, porque isso também é uma questão que transcende a questão naval e vai para os chips. Antes da gente prosseguir, a gente tem o seguinte: o contra-almirante Neil Kaprovsky, das Forças Navais dos Estados Unidos na Coreia, destacou que a capacidade das empresas coreanas de realizar reparos complexos para a Marinha Americana representa uma conquista histórica na aliança entre os dois países. Bem,
Partindo daí para outras questões, a gente fala também sobre a questão tecnológica. A Coreia do Sul é um grande produtor de semicondutores. E se a questão de reparos navais é mais visível num contexto tradicional de guerra, quando a gente fala da China, a questão dos semicondutores também é crítica. Bem, se há tecnologia americana ali e se há um governo mais próximo à China, o governo anterior de Yoon Suk-yeol acusava a esquerda local de ser muito próxima da Coreia do Norte e da China. Isso poderia criar uma situação onde casos de espionagem não são relatados para não gerar desgaste diplomático ou onde a prossecução penal desses casos não é tão ferrenha. E isso não é uma anedota tirada da cabeça. A gente viu isso acontecer em outros países. Empresas como Huawei, etc., não sofrendo prossecução penal ou não sofrendo escrutínio, não sofrendo o pente fino tão intensamente para evitar desgaste, ou não tão publicamente para evitar desgaste diplomático. E foi visto o lobby chinês fortemente na Coreia do Sul anteriormente. A gente teve promovido até um espetáculo artístico aqui no Brasil anteriormente, o Shenyun Performing Arts. Esse show foi tolhido, um show americano tolhido, na Coreia do Sul por pressão chinesa. É um espetáculo que busca promover a cultura tradicional, tem dançarinos que são sobreviventes do regime entre os artistas. Bem, a reportagem não é sobre isso, mas é um caso ilustrativo de como a pressão internacional pode também ter uma questão que transcende o tradicional e vai para espionagem, desgaste diplomático e etc., a depender de como esse governo se alinhar ao Partido Comunista Chinês. Outro ponto interessante a ser destacado a respeito dessa eleição é que ela também traz uma série de questões à tona. A gente pode falar sobre como a juventude e os homens jovens têm votado mais e mais à direita e existe uma polarização de candidatos anti-establishment mais à direita contra alguns deles que podem ter essa tendência de uma chamada defesa da democracia, que vê os outsiders que surgem como uma espécie de risco ao sistema político tradicional do país. Claro, isso é um assunto que divide opiniões e cada um tem direito à sua. Mas é interessante também pontuar isso como um outro ponto a ser observado conforme o governo se desdobra na Coreia do Sul. Para você que está aqui conosco, você provavelmente observa relações internacionais com um olhar de mais atenção, com um olhar de mais cuidado. E a gente vai seguir observando como essa tendência se manifesta não só na Coreia do Sul, mas em outros países. E no desdobrar desse governo, isso pode nos dar mais pistas para tentar entender essa tendência globalmente. Vale a pena a gente trazer alguns detalhes a respeito do Lee. Ele tem 5 processos criminais por fraude e suborno que são vistos pelos críticos como um indicador de fragilidade política. Ele nega todas as acusações e alega perseguição política. Os apoiadores apontam nele um histórico de superação pessoal como um ex-operário que sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Em dezembro, ele disse ao Wall Street Journal que considera a vida dele um bônus. Então, a gente fala frequentemente dessa retórica no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil e do presidente americano Donald Trump, que falam sobre atentados de assassinato, atentados contra as próprias vidas, muitas vezes num contexto de eleições e de uma narrativa que constrói a trajetória política deles. Agora, isso acontece à esquerda na Coreia do Sul com Lee Jae-myung. Muito bem, são algumas das questões que a gente tem à tona. E falando nos semicondutores, eu também passo por alguns dados que eu pulei anteriormente na apuração. Tem a questão das tarifas. Após o anúncio de Trump em relação às tarifas sobre semicondutores, o governo interino da Coreia do Sul, o governo anterior a esse, reagiu com um pacote de 33 trilhões de won, que é a moeda local, cerca de 113 bilhões de reais para proteger a indústria de chips. É um setor vital para a economia sul-coreana, representando mais de 20% das exportações em 2024. Samsung, SK Hynix estão no centro da disputa, entre outras empresas, nessa produção. Muito bem. A gente aguarda também como isso se desdobra no contexto da guerra tarifária. Pessoal, se a gente falava, eu pulei algumas coisas na apuração, perdão pela confusão, mas vale a pena a gente resgatar. Se a gente falava sobre pressão do Partido Comunista Chinês e eventuais laços do Partido Comunista Chinês com políticos locais, a gente tem o seguinte. Parabéns para o pessoal que trouxe a apuração aqui, foi o jornalista Igor Yuen que trouxe isso à tona. Ele traz a seguinte informação. Igor, jornalista aqui da casa, tá? Para esclarecer. Paralelamente à guerra comercial, um segundo ponto. Uma investigação publicada em dezembro de 2023 pelo jornal sul-coreano Hankuk Ilbo demonstrou que o Partido Comunista Chinês tem conduzido uma operação sistemática de desinformação nas plataformas digitais da Coreia do Sul. Comentários pró-China, anti-Estados Unidos e anti-Japão inundaram redes como o Naver, tentando dividir a opinião pública e enfraquecer a parceria Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. Foram detectados mais de 30 mil comentários vindo de contas falsas ligadas à China. Os comentários tentavam criar uma narrativa favorável a candidatos pró-China,
associados ao partido então de Lee Jae-myung. Houve então uma série de narrativas relatadas do tipo. Então, complementando a informação, a gente fica com mais esse detalhe para trazer uma materialidade quando a gente fala de laços do Partido Comunista Chinês com alguns operadores políticos locais.